155 Kiren Saga Capítulo 527 Espião? Não é espião? Autor: El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Mais tarde naquele dia, as coisas aconteceram em um ritmo bastante estranho. João entregou os 7 assassinos que tentaram matá-lo e feriram Miranda. Os chefes do clã e os empresários de Winterhall tentaram conduzir uma investigação apressada, mas não foram encontrados muitos resultados. Jolanar recebeu a notícia do acidente e despachou 3 agentes do T-10 para investigar. Alguns vestígios foram encontrados sobre os 7 indivíduos que entraram em Winterhall separadamente de 2 locais diferentes no outro dia. Quem eles eram e de onde vieram ainda era um mistério. João estava realmente chateado por Miranda ter sofrido um ferimento leve. Esses assassinos eram excepcionalmente habilidosos a um ponto assustador, pois Miranda não teria a capacidade de matar 7 deles sozinha. A maneira como eles escondiam sua presença e a habilidade que exibiam, bem como as armas bem feitas e o veneno à lâmina. Eles estavam muito malditamente prontos. Quem poderia ter treinado Seven assim? Essa foi uma pergunta que nublou a mente de João por um tempo. Ele fechou os olhos e revisou o momento várias vezes em sua cabeça. Ele estava andando, Miranda estava ao lado dele à direita. Ele estava apontando para algumas coisas e mostrando a ela Sartau antes de irem para a torre. Ela se inclinou um pouco na direção dele e foi aí que aconteceu enquanto ele estava distraído com a sensação dela contra ele. Pausa. Isole as sensações distrativas. Sem vento, sem som, sem sensação. Repita desde o início e concentre-se nos movimentos de mágica. João deu 3 comandos em seu MinSpace fazendo com que a imagem se transformasse em um mundo de grades e números. Uma imagem perfeita veio para 7 indivíduos movendo-se em uníssono absoluto, como se suas mentes fossem feitas para pensar como uma só. Trabalho em equipe perfeito. Boa descrição. Os 7 claramente estavam muito próximos um do outro a ponto de poderem se comunicar com os movimentos mais simples de seus corpos. Um da frente. 4 por trás. 2 nos prédios de cada lado. Flechas foram atiradas como sinais de partida. Não. Não as flechas. O homem na frente abaixou a cabeça só um pouquinho, então as flechas foram disparadas. Aquele homem era o líder. Jovem. Quase a mesma idade de João. Ele não era apenas o líder, mas também uma isca. Depois que as flechas foram disparadas, 2 facas foram lançadas em João e Miranda carregando uma aura muito fraca e furtiva. Detectando 4 projéteis, João já estava em modo de batalha. Ele desviou uma flecha, empurrou Miranda para baixo. Ela deslizou para a frente em direção aos líderes assassinos jogando as facas, evitando-os e atacando-o. João ignorou a outra flecha e evitou as facas enquanto travava nos arqueiros, mas de repente, ele foi atacado de 8 ângulos diferentes pelos 4 assassinos na retaguarda. Foi o plano de assassinato mais bonito e perfeito que João já viu. 4 projéteis foram uma isca para cobrir 4 intenções de matar pelas costas, que vieram como 8 ataques letais com adagas habilmente feitas e encantadas. Encantamentos anti-magia. Muito perigosos. O anti-magic funciona apenas para cancelar qualquer proteção mágica, como Hades, Armor Spells, Aura Protection e Defense Enchantments. No entanto, as 8 adagas eram inúteis contra ganância. Vendo as adagas sendo retiradas, os assassinos recuaram enquanto, ao mesmo tempo, Miranda acabou com o líder e sofreu um arranhão no ombro. Os 4 na retaguarda nem piscaram e viraram o rabo para correr, mas João não deixou isso acontecer. Enquanto ele seguia em frente para perseguir, os assassinos perceberam que ele estava alcançando, então eles se espalharam com sua intenção de matar direcionada aos civis. Vendo que ele não irá capturá-los a menos que façam um sacrifício civil, João mudou de capturar para matar. Nefertiti e Yorat moveram-se em um instante matando um arqueiro e 3 dos 4 assassinos da retaguarda. João perseguiu um dos arqueiros que estava prestes a atirar em uma criança e cortou um braço, então se teletransportou para o último assassino cortando suas pernas, mas o assassino tentou lutar e morreu.
Quando João voltou para capturar o último arqueiro restante, ele o encontrou sufocando em seu próprio sangue com a garganta cortada e uma adaga nas mãos. Pausa. João observou o olhar daquele arqueiro e separou sua consciência de sua imagem passada, contemplando e pensando. Por que alguém faria aquilo? Certamente não o medo da captura. Atacar alguém como ele traz o risco de captura, mas essas pessoas estavam seguindo um programa. Ataque. Se falhar, fuja. Se falhar, distraia atacando civis. Se falhar, tire sua própria vida. As pessoas que acabam se matando fazem isso por um motivo e esse motivo é o desespero. Desespero pela vida, desespero pela vida, desespero pela vida dos outros. E a lista continua. Treinar um assassino a tal ponto requer muito tempo e crueldade. Primeiro, mate sua autoestima. Tortura-os dia e noite até que percam a esperança. Em segundo lugar, plante neles a semente da esperança, convencendo-os de que você é a única esperança deles. Terceiro, diga a eles para se matarem e eles morrerão sem questionar. Apenas monstros fariam as pessoas fazerem coisas assim. João não pensaria muito sobre um assassino de baixa vida se matando, nem era a primeira vez que via tal coisa. Mas agora ele pensou profundamente sobre isso e listou seus inimigos em sua mente e nada combinava com o estilo deles. Ele então pensou que eles eram vampiros Trolls, mas não há traços mágicos de controle mental neles. A outra aposta seriam os cultistas de Miraque, mas Solstheim ainda está muito quieto. Foi então que lhe ocorreu. Um novo inimigo. Algo que nunca apareceu no jogo. Uma história que não foi contada. Agora que ele pensava dessa maneira, ele finalmente começou a fazer a pergunta certa. Quem ousa? Não é uma lista longa, mas emocionante, que inclui todos os tipos de variáveis desconhecidas. Não pode ser que tudo se desenrole como o jogo. Pode agora. Jonilda. João abriu os olhos de repente quando uma voz o chamou de seu estado de pensamentos profundos. Sogro. Você está terrivelmente quieto. Só pensando. João respondeu e respirou fundo ao ver os rostos ao seu redor. Espero que haja mais resultados. Ele falou. Não muito, chefe. Mal encontramos vestígios deles entrando na cidade, só isso. Além disso, não conseguimos rastreá-los na estrada principal. Um T-10 agente disfarçado de Dire Trooper deu a João o relatório. João folheou o relatório e o devolveu. Você pode parar a busca então. Eles pareciam ter sido teletransportados de muito longe para algum lugar fora da cidade. Eles permaneceram por muito tempo nesses locais até que os vestígios da magia do teletransporte desapareceram e então me atacaram. João olhou para os 7 cadáveres e acenou com a cabeça. Deles enterro em túmulos sem nome com o resto dos criminosos, mas faça desenhos de seus rostos primeiro. Com um mistério insolúvel, João olhou em volta e falou de maneira amigável. É uma pena que o dia tenha começado assim, mas felizmente nada de ruim aconteceu. Agradeço a todos por terem vindo hoje, amigos e parentes. Tendo um ar mais acessível agora, os outros finalmente conversaram com ele e se apresentaram com seus filhos e auxiliares. Feito isso, João foi guiado por Sigurd para se sentar com os anciãos. O grande salão era um salão de pedra nórdico com 2 longas mesas de jantar nas laterais e uma central em um palco na área mais interna da sala, o local onde os anciões se sentam. João veio do lado e tentou sentar bem na ponta da mesa central, mas Tyr ocupou um lugar e disse para ele ir mais para o meio. Cada um de seus tios se recusou a deixá-lo sentar nas laterais até que ele ocupasse o centro-sede que ficava exatamente entre Tormund e Sigurd, os patriarcas dos 2 grandes clãs. Não havia espaço para sentar entre o seu avô e seu sogro, que insistiam que João estaria no centro do evento. É incomum que a terceira geração ocupe o lugar central assim, mas se alguém o merecia nesta sala, era apenas ele. Havia muitas razões pelas quais João evitava a posição central. Ele gostava de ser um líder em negócios e travessuras, mas não em guerra ou governo. Ele nasceu sob as estrelas da serpente e sabe-se que os nascidos sob este signo são os mais abençoados e os mais amaldiçoados, uma característica que desqualifica muitos de herdar títulos de liderança. De qualquer maneira,
O conselho dos clãs de Winterol teve que começar com Jon recebendo as calorosas boas-vindas de todos os representantes do clã que compareceram. Alguns podem argumentar que este conselho é a verdadeira liderança de Winterhold, mas as partes presentes foram inteligentes o suficiente para não agir dessa forma. Isso é simplesmente uma reunião de clãs aliados que compartilham interesses comuns. A verdadeira liderança ainda é do Jarl. Se por acaso eles estivessem transmitindo a imagem errada aqui, eles podem ser considerados rebeldes contra a autoridade legal e legítima do Jarl de Winterhold, que dará a seus inimigos políticos uma prova sólida de incriminação em um tribunal de autoridade superior. E por falar em inimigos políticos, 2 imperiais desanimados foram jogados em um canto enquanto os nórdicos se divertiam falando merda sobre o mundo inteiro em geral. Lord Jon, já sabemos que você está ajudando Dragonborn, vamos conhecê-lo em algum momento. O filho de Jarvin, Armon Blackblood, perguntou. Deixe-me corrigi-lo, por favor. Estamos todos ajudando Dragonborn. É nosso dever sagrado como Nords. Se um dragão decidir atacar o Winterhold, podemos de fato afastá-lo, mas apenas um Dragonborn pode derrubá-lo para sempre. É por isso que nós o ajudaremos em seu esforço para proteger os inocentes dos horrores dos dragões. O Iterum fez isso, nós faremos isso, e logo todos os Quirin ficarão sóbrios de lutas de piedade para enfrentar um verdadeiro inimigo. Jon disse. Bendito, Vossa Senhoria. A guerra e os dragões são mais do que Quirin pode aguentar. Especialmente o Winterhold. Orgastonfist falou. Temos construído aldeias e cidades no último meio ano sem parar para os pobres refugiados. A terra está mudando e novos clãs menores estão surgindo. Isso é uma coisa boa, Lady Stormfist. Devemos nos concentrar em ajudar os parentes e até mesmo os forasteiros que acabaram aqui em busca de refúgio. Jon assentiu. Aqueles com quem Jon falou no início eram os que precisavam ter certeza de que estavam do seu lado, os Bannermen. Um dos temas dos Bannermen é como eles se dirigem a Jon como senhor. Por outro lado, existem os Sheotanes. Chefe. Onge, meu velho amigo. Como vão as coisas? Tudo bem, chefe. O mar está calmo e os fantasmas ficaram em silêncio nos últimos 3 dias. Não sei o que os perturbou. Onge respondeu enquanto olhava para os imperiais. Ah, eles são meus navios, mas é o seu mar, meu amigo. Espero que suas viagens para Vvardenfell tenham sido bem-sucedidas. Jon perguntou. De fato, chefe. A Casa Redora nos deu todas as bênçãos, embora seus impostos sejam um pouco mesquinhos. Eu posso viver com isso, o que importa é a nova rota. Sim. Jon e Onge conversavam regularmente sobre negócios, mas faziam com que parecesse interessante para os outros. Uma nova rota significa muita riqueza e todos aqui são mercadores. Jon estava simplesmente fazendo um teaser para a nova rota comercial entre Winterhold e Morinhold. 2 cidades devastadas que já foram as capitais de suas respectivas nações. Jon se virou de Onge e olhou para Elística, outra figura dos Sheotanes. Elística. Bebê chefe. Elística ficou com uma cara preocupada. A bela mulher parecia preocupada com seu peso, agora que se entregava a iguarias nos últimos 2 anos. Como está o fluxo de dinheiro? Jon perguntou. Finalmente está bom. Depois que a guerra começou, tivemos escassez de tudo, mas agora que o Winterhold se tornou mais estável, tudo está se recompondo. Exatamente o que eu queria ouvir. Jon acenou com a cabeça para ela se sentar. Obrigado, chefe. O dinheiro é bom, o comércio é bom. A próxima fase não seria nem um pouco suspeitada. Agora que Jon agia como centro da reunião, ele continuou revisando os problemas do forte e oferecendo soluções de todos os tipos. Ele pode ter a reputação de ser sanguinário, mas sua habilidade em jogar City Sims nunca deve ser menosprezada. Quando o sol se pôs, Jon finalmente deu sinal e os criados entraram com hordas e hordas de comida e bebida. O Winterhold agora é rico e sofisticado, apesar de sua natureza dura, exatamente o oposto do jogo, é claro. Os imperiais jantaram com os nórdicos esperando que Jon se dirigisse a eles, mas ela nunca lhes deu atenção.
Todos estão plenamente conscientes de que estes são emissários no final do dia. Foi até o final da festa quando a emissária terminou com isso. De repente, ela se levantou de seu assento e caminhou até a área da mesa dos anciãos. Então John Yude. Ela falou. John tinha uma taça cobrindo o rosto enquanto bebia tudo de uma vez e batia na mesa. Agora estou tonto. Continue, Spi. John disse e os outros ao seu redor riram. Mais cedo neste dia, ele estava em um modo em que não dava mínima para nada e chamou os emissários de espiões. Foi um pouco estranho, mas não há vergonha nisso. Desculpe-me, Tani Joyud, mas não somos espiões. A mulher disse. Isso é o que um espião diria. John respondeu. Não é. A mulher sentiu que John não estava lhe dando nenhuma margem de manobra, então ela respirou fundo. Meu nome é Julia Dill e eu sou legado da Legião Imperial sobre conversas diplomáticas. Em outras palavras, um adido militar com patente de tenente-general, certo? Ainda assim, tão jovem. Impressionante. John concluiu. Julia estreitou os olhos com a observação afiada de John. Ele acertou em cheio em sua cabeça com bastante precisão. Como você sabia? Ela perguntou. Fácil. John sorriu. É o posto mais baixo exigido para fazer negociações. Além disso, seu amigo não é do tipo que se cala perto de ninguém, a menos que seja superior a ele no posto. Não é verdade, legado Sula? Vendo John falar diretamente com outro imperial, todos perceberam que havia algo mais suspeito do que deveria ser. Até o legado Julie olhou para o legado Sula com olhos questionadores. O legado Sula se levantou e caminhou ao lado do legado Julie olhando para John como se fossem inimigos de suas vidas passadas. John Dari. Ele falou cumprimentando John sem se importar com os títulos. Faz muito tempo. Você também voltou para o Interhold, hein? A familiaridade de John com Sula Trebatius era antiga e seu relacionamento era antagônico um contra o outro. Sula Trebatius era o ex-líder das forças imperiais em Winterhold, um homem que ignorou a corrupção de Jarl Korir uma vez e exigiu muitos suprimentos de Winterhold em outra enquanto tentava obter ganhos pessoais caçando tesouros em Winterhold. John sempre se certificou de que Sula Trebatius não conseguisse o que procurava e se livrou dele após a Batalha de Winterhold. Agora legado Sentinela. Disse o legado Sula. É mesmo. Um legado sentinela subqualificado e um legado diplomata não apreciado. Vocês dois formam uma terrível dupla de espiões. John insultou os dois sem rodeios, especialmente o legado Sula, que se manteve firme apenas por causa da missão em que está. Vendo John se divertindo, a legada Julia precisava falar diretamente com ele de uma vez por todas. Tani Joyud, você nos chamou de espiões. Então não apreciados e subqualificados. Existe alguma maneira de limparmos isso do caminho para que possamos conduzir os negócios oficiais? Ela perguntou severamente. Ah, está vendo? Subestimado. Estou certo. João apontou para ela e riu. Você quer saber como eu sabia? Ela permaneceu em silêncio não confirmando suas palavras. Tudo bem. Vejamos. Seu nome é Julia Dill. Dill é seu sobrenome, certo? Esse não é um nome nobre, então você deve ser um plebeu. Você é até um diplomata apesar de ser um plebeu. Isso se encaixa? Você não pode ter tantas conquistas a menos que esteja profundamente conectado, mas você é claramente desvalorizado, o que significa que você não está conectado. Outra contradição. Como posso saber se você está não apreciado? Fácil. Você foi despachado para o Interhold com aquele cara. Alguém quer ver sua missão diplomática em um Interhold fracassar. Então, um legado diplomata plebeu em uma missão diplomática terrível. Não apreciado é o termo certo. Espere. Há mais. Não posso parar neste ponto. Há dois casos aqui. O caso em que seu sobrenome é verdadeiramente Dill, um plebeu que ascendeu misteriosamente na hierarquia. Apenas uma divisão no Império permitiria que isso acontecesse e é o Penitus Oculatus, a Guarda Real e a rede de espionagem do Império, o que eventualmente significa que você é um espião. O outro caso é que seu sobrenome não é realmente Dill e meu perfil estava errado o tempo todo. Mesmo assim,
Um sobrenome falso é muito spi. A terrível habilidade de criação de perfil de João fez com que todos no salão principal ficassem atordoados. Ele não apenas viu através da mulher, mas analisou completamente todos os detalhes apenas pelo fato de que o sobrenome que ela apresentava era o de um plebeu. A multidão ficou apavorada e os dois imperiais perceberam o fato de que João Darius estava brincando como crianças. Diplomata. O que é aquilo? Esse cara os leu e entendeu a natureza de sua missão sem esforço. Ainda assim, Julia estava mais apavorada. Isso é incrível. Sigurd Blad exclamou e olhou para João. Quero dizer. Eu sabia que havia algo errado, mas não consegui apontar. Espere. Vocês dois pensaram o mesmo. Sigurd se virou para João Radidir, que pigarrearam e assentiram enquanto desviavam o olhar. Claro. Naturalmente. João voltou-se para eles com um olhar frio. Mentirosos. Ele disse. TSK. João Hari estalou a língua e olhou desanimado para João. Tudo bem, mas há algo errado com sua análise, filho. E o que é isso? Ela não pode ser uma agente penitus oculatus. É uma regra muito rígida que os agentes imperiais não devem se passar por emissários da paz, sacerdotes ou mensageiros normais. As pessoas devem ter confiança nesses três tipos. Portanto, nenhum agente pode se passar por eles. João Ra declarou a brecha na teoria de João. Isso mesmo. Legado Julia confirmou imediatamente. Ah, por favor. Isso só significa que você não é um penitus oculatus agente, mas não significa que você não seja um spi. Te disse. Mas eu não sou. Resistir. João ergueu a mão para que todos parassem de falar. Seus olhos se moviam muito rápido como se ele estivesse procurando uma resposta nos arredores até que ele finalmente parou e sorriu de forma desagradável. Vocês vão adorar este aqui. Ah. Ele disse e se levantou. Jill não é seu sobrenome. Você não é um penitus oculatus e você não é um plebeu. Ou mesmo um espião, vejamos. Você é um imperial, não um coloviano ou nibenês. Você é meio imperial por parte de mãe, mas sua outra metade é bretã por parte de seu pai porque você é um pouco baixo. A maneira como você fala é refinada, o que pode parecer porque você é um diplomata, mas não. Você cresceu na alta sociedade e isso aparece na maneira como você se veste e anda. Você realmente teve conexões que o ajudaram a subir ao posto de tenente-general, o que não é algo que qualquer conexão normal possa fazer. A única razão para uma pessoa com o seu status ingressar na legião é ganhar experiência ou fugir da sanguinária política bretã. Você é sangue real. João expôs de forma clara e simples. Em seguida, concentrou-se nas reações de Julia. Northpoint, Jeana, da Gerfal, Wairest, Canlarne. Espere. É da Gerfal. Você reagiu a isso. João pulou de seu lugar e pousou na frente da plataforma. Senhoras e senhores, a princesa Julia de Dagerfal está no grande salão de Sartau. Levantem-se. Onde estão suas maneiras? João estava no auge de sua satisfação ao expor completamente a verdade sobre o legado Julia. Uma princesa bretã em trajes imperiais. Essa é uma história interessante. A princesa, por outro lado, estava enfrentando o desastre de sua vida. Ser exposto por um político nórdico como esse era o pior cenário para um diplomata imperial, bretão. O que ele disse é verdade, ela é de fato uma princesa real de Ighok. Portanto, ganhou o posto de tenente-general, desde que trabalhe como diplomata de alto escalão e negociadora de paz longe do campo de batalha. Ela deixou Dagerfal para ficar longe da luta pelo trono e obter conquistas no império para garantir uma posição nobre e não acabar como uma moeda de troca de casamento político que o próximo rei de Dagerfal controlará. Como ela manteve sua identidade em segredo para provar aos outros que ela merecia o cargo, o tiro saiu pela culatra, fazendo com que seus superiores se sentissem suspeitos, levando-os a lançar as missões mais difíceis para a princesa. Os dilemas diplomáticos de maior destaque em Skirin são os Stormcloaks e o Interhold. De forma irônica, o destino trouxe uma princesa para a Torre do Dragão. Lembro-me de lhe dizer para não aceitar esta missão. No entanto, do outro lado do corredor,
Uma voz familiar soou pelo corredor. Uma mulher imperial entrou vestindo uma capa de pele muito chique e rica em um vestido elegante. Por um instante, ela parecia uma burra rica, mas essa era a burguesa rica favorita de João. Vitória. João e a princesa Julia reagiram à Vitória imediatamente. Ei, pessoal! Eu estava preocupado que vocês se encontrassem, então corri para cá. O estrago já foi feito, certo? Vitória entrou no salão principal em sua roupa chique até ficar entre João e a princesa Julia. João, esta é Julia, minha melhor amiga que não é espiã. Julia, este é João, também meu melhor amigo que eu não disse você. Encontrar. Um prazer. João acenou com a cabeça para a princesa Julia, que sorriu desanimada para ele. Jogue bem então. Ok? Vitória disse e caminhou para o lado sentada entre os Sheltanes. Você terminou de me analisar, Tanis Joinhild? Perguntou a princesa Julia. Sinto muito por isso. Não sabia que você era o melhor amigo de Vitória. Mesmo assim, fiquei chateado com aqueles assassinos a ponto de ter que provar a mim mesmo que ainda estou no topo do meu jogo. Mas peço desculpas. Está tudo bem. Princesa Julia sentiu, mas então seu tom mudou. Minha vez. Ela pegou um pergaminho militar lacrado e o trouxe na frente de João. Você confirma que está recebendo a Declaração Imperial 851? Ela perguntou. Sim. Prossiga com a rotina. João assentiu. A princesa Julia quebrou o selo e abriu o pergaminho. Em seguida, olhou para João. Ele podia sentir um pouco de raiva em seu tom e podia ver um sorriso desagradável no rosto do legado Sula. Pela autoridade suprema de nosso amado Imperador Titus Medes II e pela ordem do Império, a Legião Imperial declara o início do estado de emergência de acordo com a lei marcial imperial no condado de Enterol da província de Skirin. O Raul rugiu com a declaração repentina. Um estado de emergência significa o pior cenário para um domínio em crescimento como Enterold. Isso significa que a Legião Imperial está avançando e reivindicando o que quer. Muita raiva apareceu de repente quando os Bannermen e os Sheltanes estavam prestes a fazer uma cena. Silêncio! João gritou. O alvoroço no hall cessou imediatamente. João não demonstrou nenhuma emoção ao olhar para a princesa. Legada Julia, esta declaração do estado de emergência está sendo declarada no lugar errado. Você precisa levar isso ao Jarl. João disse. Já foi levado para lá por outro enviado. Além disso, a segunda parte é sobre Tanis Joinhild e a Dari Dragon Company. Tanis Joinhild. João falou baixinho. A princesa Julia queria continuar, mas o olhar no rosto de João a fez estremecer. De qualquer maneira, João não estava realmente zangado ou então todos saberiam. Em relação ao Visconde Joinhild Firemane e sua propriedade, a Dari Dragon Company, nós, o Centro de Comando Imperial da província de Skirin, por meio deste, ordenamos que o Visconde Joinhild submeta seu contrato de exploração e benefício exclusivo à Legião Imperial como uma contribuição para os militares e esforço. Assinado pelo governador militar imperial da província de Skirin, General Tullius. João olhou para a princesa e manteve o silêncio. Seu silêncio era estranho e assustador. Aqueles que viram João cometendo um massacre com as próprias mãos durante a Batalha de Winterhold estavam muito familiarizados com esse olhar apático. O que segue aquele rosto são as ações mais imprevisíveis que João já realizou. Ele simplesmente estendeu a mão para o lado e tirou um pergaminho de sua mochila. Ele o abriu e mostrou à princesa Julia e ao legado Sula. Este contrato? Ele perguntou. Simplesmente retirar a pedra fundamental de seu império de negócios assim era bizarro. A maioria das pessoas valoriza esse pedaço de papel e o mantém no local mais seguro que podem imaginar. João Dari, este pedaço de papel não é mais válido para seu uso. Entregue-o. O legado Sula disse enquanto tentava arrebatar o contrato de João. João simplesmente levantou a mão mais alta do que o legado Sula pode alcançar e olhou para a princesa Julia bem nos olhos. É engraçado, não é? Ele disse. Engraçado. O que esse louco acha engraçado nessa situação? Todo mundo estava tentando obter qualquer traço dos pensamentos de João.
Mas ele já estava rindo tão alto que toda a Daritoa estava ecoando com sua voz. Algumas pessoas até cobriram a cabeça para impedir que a voz dele danificasse suas cabeças. Não era apenas John rindo. É o poder de seu Tum já assumindo sua voz normal. Os mestres da voz ficariam tão fortes, fazendo com que suas vozes normais saíssem do controle. John estava nesse nível ridículo. Sua risada era falsa, no entanto. Você sabe o que eu acho? John perguntou, Salag. Patético. E pensar que um pedaço de papel forçaria o Império a declarar o estado de emergência. John riu ainda mais forte e sua voz estava quebrando aqueles com vontades fracas. O legado Sula já estava no chão cobrindo os ouvidos, pois estava bem na cara do canhão. A princesa Julia, por outro lado, estava congelada em seu lugar de terror. Você também não acha engraçado? John olhou para um dos Bannermen que assentiu como uma galinha e começou a rir. E você? Quão engraçado é isso? John virou-se para os Sheltones e eles riram muito como se estivessem competindo com os Bannermen em risadas. Mas não acho engraçado. John disse e de repente todos pararam de rir. Só brincar com vocês. É muito divertido. A risada de John parecia um trovão. Ele riu e todos riram com ele. Um pedaço de papel forçou o Império a usar sua lei mais crítica para que eles pudessem entrar no território de John e cercar o Endelm e os Stormcloaks. John olhou para o papel e então olhou para o portão do grande salão. Você também não acha engraçado, Jalufrik? Kirin Saga capítulo 528. Obrigado e foda-se Jalufrik. 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 Compreensão, pergunta e realização. John não fazia sentido a princípio, mas quando um grande homem encapuzado atravessou o portão do grande salão com um guerreiro seguindo, todos reconheceram Jalufrik Stormcloak imediatamente. É realmente muito engraçado, Tani Jonhild. O visitante inesperado falou com sua voz profunda e poderosa. Isso é Jalufrik certo. Porque ele está em Sartau. O que ele está fazendo aqui? Ver o Jalo de Undelm e o líder da rebelião Stormcloak entrarem no salão principal causou uma grande agitação no salão. O homem caminhou direto para John fazendo com que os Firemanes se sentissem inquietos. Assim como John, o Ulfric Stormcloak é imprevisível e imensamente poderoso. Enquanto ele estava na frente de John, sua presença fez com que a princesa Julia de Dagerfall recuasse ao lado de Vitoria enquanto o legado Sula era ajudado a se levantar do chão por dois servos. Agora, é Jondari e Ulfric Stormcloak, todos se enfrentando. Faz muito tempo. John falou primeiro. Realmente. Eu gosto do que você fez com o lugar. Sartau é a origem de todos os nórdicos. Ulfric respondeu, ficando confortável. Não é sua primeira vez aqui Este é o meu território. John respondeu com um largo sorriso. Não vou discutir, acredite em mim. Jalufrik sorriu calmamente enquanto levantava as mãos. Ao contrário de nossos senhores imperiais, eu não procuro o que é seu. John agiu como se estivesse surpreso e se inclinou para perto de Ulfric olhando nos olhos. Realmente? John perguntou. MHM. Ulfric assentiu. Droga. Quase me enganou. Ulfric olhou para John com os olhos arregalados e John devolveu o mesmo olhar. Então os dois começaram a rir com duas vozes terríveis. A voz de John era claramente mais forte. Bem-vindo ao Sartau, Jalufrik. A que o devemos o prazer. John ficou de lado e conduziu John até a mesa principal com os senhores e anciãos. Dragões. Jalufrik respondeu quando o assento da grande mesa foi reorganizado para que Ulfric se sentasse ao lado de John. Dragões, hein? Eu sempre falei para as pessoas sobre os dragões e agora eles finalmente ouvem. John disse enquanto caminhava em direção ao seu assento. Ficaríamos gratos se você pudesse nos ajudar a descobrir o tamanho desta crise do dragão. Ulfric disse depois de cumprimentar os lords e os anciãos. Não é pequeno, eu temo. John disse e notou que a princesa Julia também está interessada no incidente do dragão e se virou para ela. Mas se você puder, eu estava terminando com nossos amigos imperiais aqui. Por favor. Ulfric assentiu educadamente.
Mesmo que sua aparição tenha causado um grande reboliço e ainda esteja causando a julgar pela ansiedade de John Hard, o Freak mostrou o maior respeito pelas nobres figuras neste salão, especialmente John. Em relação aos imperiais, no entanto, John finalmente estava dando a eles o último pedaço de sua mente. Sua Alteza. Sinto muito por mais cedo. De alguma forma, eu realmente não controlo minha voz, especialmente ultimamente. Ele disse e levantou o seu contrato de exploração exclusivo na frente dela. Agora vamos falar sobre isso. O legado Sulatrebatius e a princesa Julia pareciam ter sido atingidos com muita força pela voz de Jun, pois seus sentidos ainda estavam descontrolados, mas não havia como eles ignorarem Jun assim. Pessoal, este papel forçou o Império a jogar a carta do estado de emergência e custou muito, muito caro. Seria rude não dar a eles alguma cara, certo? As palavras de John estavam cheias de escárnio e astúcia. Mas o Interol não precisa mais se esconder atrás de um mero pedaço de papel para se manter de pé. Pois o Interod é muito mais forte do que isso. Não está precisando. De alguma forma, isso pareceu pior para os imperiais do que já é. John tinha aquele sorriso casual de vencedor enquanto canalizava um pouquinho de sua mágica para o papel. Rasgar. O pedaço de papel mais importante em Winterod foi rasgado em pedaços. Não se tornou mais. Não há mais um contrato exclusivo. Não há mais monopólio para John Darius sobre os recursos de Winterod. Ninguém poderia prever isso. Alguns estavam até prontos para jurar que John pode trocar um braço ou uma perna por este contrato, mas não é o caso que parecia. Você destruiu o contrato. O legado Sula mal acreditou no que viu. Você acabou de assinar a morte de sua empresa. Enganar. John olhou para ele com pena. O que te faz pensar que eu precisava daquele pedaço de papel? Você talvez pensou que todos os bolsos profundos de Skirin correriam para o Interol para que eles pudessem competir comigo pelas riquezas do porão. Todos irão. Sulatrebatius insistiu. Eu sei. Os Blackbriar, os Silverbloods, os Shattershields ou talvez a própria Imperial Guild of Commerce podem empurrar uma horda de empresários e indivíduos ricos para o Interold. Eles vão me levar à falência. É isso que você está pensando. Vadia, por favor. Você. Eu sou John Dari. Você pensou por um momento que eu não sei o que você estava fazendo desde o início, Sula. Você não encontrará o tesouro que procura. Você entrará nas ruínas que sempre procurou e você vai morrer. E quanto a mim, estarei aqui em Winterod esperando que vocês, idiotas, me façam um grande favor e atraiam as bolsas mais pesadas de todo o continente para minha porta. Não estarei fazendo nenhum monopólio, mas o Winterol alcançará a diversidade. Espera. Já o fez. John abriu as mãos para a esquerda e para a direita. Olha ao seu redor. Veja as pessoas à sua esquerda. Estes são alguns dos clãs nórdicos mais ricos. Veja as pessoas à sua direita. Estes são alguns dos indivíduos mais ricos que eu tornei muito, muito ricos. Você sabe por que essas pessoas estão reunidas aqui? Para me receber? Talvez. Para comer comigo? Possivelmente. Mas a verdadeira razão pela qual essas pessoas estão aqui hoje é por causa do dinheiro. Investimento. Você não vê? Todo mundo aqui é rico e uma vez que qualquer pedaço de terra fica livre, eles têm o direito de investir antes de qualquer estrangeiro. Mas, de repente, vocês imperiais nos tornaram ainda mais ricos, trazendo uma grande quantia de dinheiro para nós, que aceitaremos como investidores também. Legado Sula, sou profundamente grato por esta grande oportunidade que você apresentou ao Interold. Verdadeiramente. Obrigado. E foda-se. Com o fim do monopólio DDC, a real nova fase é de investimento e o Interold precisava de sangue e dinheiro novo. John buscou a diversidade desde o início e como ele usou seu ato anterior como se o Interold contivesse tesouros ilimitados que só ele pudesse desenterrar para atrair mais atenção. Todos agora são atraídos para o Interold, onde existem centenas de oportunidades. John até tinha seu primeiro lote de investidores pronto e esperando depois de comerem seu famoso kebab entorpecente.
Ele realmente precisava de um método para acabar com seu monopólio e anunciar para o Interworld. Mas quem diria que a própria Legião Imperial estaria fazendo o anúncio para ele sem nenhum custo? João também terminou com o legado Sula depois de prenunciar seu futuro. Na verdade, o legado Sula encontrou provas de que existe uma cidade Dwemer perdida há muito tempo sob o Interworld e cobiçou a descoberta de si mesmo apenas para acabar enviando um grupo de pessoas pobres para uma condenação horrível e dolorosa. O jogador sempre pode encontrar o legado Sula Trebatius nas partes mais profundas das ruínas de Alft e lutar contra o último de seus companheiros pelo crédito pela descoberta. Agora, a única que restava era a legada Julia, a princesa de Daggerfall. Sua Alteza, você pode ficar em Winterhold pelo tempo que quiser, considerando que você é a princesa de uma nação amiga, mas, por favor, diga uma palavra ao seu general. Da próxima vez que ele quiser algo de mim, é melhor que ele venha pessoalmente. Depois que os imperiais partiram, muitas pessoas queriam ouvir os pensamentos de Jon sobre os dragões, mas ele os dispersou para encontrar o Frick Stormcloak. Já era noite em Winterhold e Sartau estava iluminada por tochas e luzes mágicas. Na seção intermediária da Torre Dare, os quartéis, Jon estava meditando em uma janela ouvindo um relatório de Jul'Anar. Isso é tudo por hoje. Bom trabalho. Certifique-se de que nossos amigos entendam no que estão investindo seu dinheiro. Eles são investidores regulares nos recursos de ouro, não investidores na minha empresa. Eles também devem esperar até que a empresa lhes dê o dinheiro de que precisam. Jon disse. Aline estava pensando em abrir a companhia para investimentos, mas você parece ser fortemente contra isso. Por que isso? Perguntou Ju. Sou antiquado e não gosto de confiar em investidores. Meu dinheiro, meus negócios. Eu supervisiono os ativos do porão e conheço seus segredos melhor do que a maioria. Deixa a agricultura, mineração e pedreiras para nossos amigos. Eu quero jogar os negócios maiores. Magia e indústria. De fato. Ao lado das finanças. Eu ainda monopolizo mais de um terço do controle, afinal. Com os Firemanes e os Moonbloods sendo os maiores investidores depois de nós, seguidos pelos Sheltanes e os Bannermen, sinto-me muito confortável com nossa posição. Tudo bem. Além disso, já reunimos toda a sujeira que temos sobre o legado Sula Trebatius e vamos apresentá-la às legiões imperiais de várias fontes. Assim que ele estiver completamente ferrado e dispensado desonrosamente, iremos dispensá-lo para sempre. Soa como um plano. Posso ficar com a cabeça dele? Pare de agir como uma criança. Jon sacudiu a testa dela e ela sorriu. Onde está Alina? Ele perguntou. Ela estará aqui. Daisy. Nosso tempo acabou. Seu convidado chegou. Ju recuou depois de roubar um beijo de Jon e então abriu a porta do quarto. O Frick Stormcloak estava parado lá com seu guarda-costas olhando para ela depois que ele foi guiado por Ulfur. A sala era simplesmente uma pequena cafeteria decorada com capricho, diferente de tudo neste mundo, com bar, muitas garrafas de bebida e um acesso ao telhado do salão principal. O Frick realmente não entendeu como Jon projetou essa estranha torre e verdade seja dita, nem Jon. O propósito final da torre era atuar como um pedestal para os Elder Scrolls, mas sua seção inferior tornou-se um grande salão para eventos importantes. Sua seção intermediária tornou-se um clube social para a alta sociedade de um Winterhold chamado Quartês, enquanto a parte superior era uma grande biblioteca. Já Lufric, é um prazer vê-lo. Jon acolheu. Tão Jonhild. Ulfric cumprimentou-o de volta. Por favor, sente-se. Jon e Ulfric sentaram-se e começaram a conversar levemente enquanto Jul'Anar, o Ulfur e o guarda-costas de Ulfric estavam de prontidão. A situação era difícil, mas Jon e Ulfric agiram casualmente. Jon pediu 2 taças e uma grande garrafa de vinho dos bares próximos. Em seguida, serviu-se e colocou-os entre ele e Ulfric. Silenciosamente, Ulfric observou as taças e olhou para Jon desconfiado. Jon riu enquanto balançava a cabeça e segurava cada taça uma vez tomando goles. Coisas boas. Ao colocá-los de volta na mesma distância entre ele e Ulfric, o último sorriu também e escolheu o que estava à sua esquerda.
Saúde então. Saúde. Os dois beberam o vinho e se olharam mais uma vez. Como está a guerra? João perguntou. Para Asquirim. O Frique respondeu. Não para seus filhos e filhas. Para eles também. E Talos? Para Talos. E honra? João perguntou. O Frique fez uma pausa e olhou em sua taça. Não. Não há honra. Eu te disse. João não pôde deixar de dizer isso. O Império já teve o suficiente com você. Serei franco, João. Junte-se a mim. Disse o Frique. Você. Não nós. Tudo bem. Junte-se a nós. João olhou para ele e sorriu. Não adianta me convencer. Você pode perguntar ao Jalcorir. Eu falei com ele. É? Ele concordou. Disse o Frique. É? O Frique estreitou os olhos. Ele é seu Jarl. É? Você não vai se juntar a nós? Não. O Frique e João chegaram ao impasse sem ao menos se incomodarem com a atitude do outro. Talvez o Frique tenha se incomodado um pouco, mas bebeu de qualquer maneira. Você não quer que a guerra acabe? O Frique perguntou. Sim. Mas se eu me juntar ao seu jogo de guerra, milhares morrerão. João disse. Você ainda odeia o ar. Eu. Me chame de covarde, eu não vou me importar. E você acha que a Legião Imperial respeitará seus desejos? Você viu o que eles tentaram fazer. O Frique foi finalmente acionado. E eles viram o que eu posso fazer. Você não é mais o semideus da batalha naquele dia. Eles querem ter certeza de que você não se tornará isso de novo. Claro. Eles seriam tolos se me deixassem. João disse. Então, novamente, você está dizendo que devo ser um semideus para assustar o Império. Sou uma piada para você? João perguntou meio brincando, mas suas palavras foram certas. Você os mostrou bem hoje. Mas e amanhã? Você protegerá o Império de Winterhold para sempre? Eu posso. Na verdade, eu fiz. João disse e sorriu. O general Tullius fez um movimento de pau comigo. Agora ele sabe que ficará sem pau se tentar qualquer movimento de pau novamente. Como assim? Imagine um general da Legião Imperial declarando o estado de emergência e falhando em atingir seu objetivo no final. Ele queria meu contrato. Por quê? Ele o queria como alavanca. Como? Ele pensou que eu faria qualquer coisa por ele se ele aceitasse o contrato de mim. Agora não há contato, nem influência. E quanto ao Winterhold? Mais rico a cada segundo do que o anterior. O general? Vamos ver se ele consegue colocar um pé em Winterhold. Mas Jalcorir. Ele apoia você. Ele enviará a você seus homens e seu dinheiro e isso é tudo. Meu acordo com Jalcorir se estende além de um mero contrato. Eu construo casas, movo navios, ofereço serviços, faço empregos, organizo vidas. Apoiar você é um luxo para Jalcorir. Apoiar-me é o que basicamente o mantém unido. Em outras palavras, se Jalcorir apoia o Frique ou não, isso não significa nada. Winterhold faz parte dos Oldbolds. Na verdade, é o Oldestod. Como um old ferido que ainda está sendo reconstruído, este lugar será um asilo para qualquer um que queira se manter longe da guerra. O Império logo desistirá em mim e você também. De qualquer maneira, o resultado desta guerra nem importa. João teve uma grande visão sobre a guerra de Skyrim e ele entende como ela eventualmente termina. Ele não precisava se preocupar em entrar ou não. O Frique podia ver através de João e como ele via esta guerra como sem sentido. Com isso, não há mais necessidade de pressionar mais. João não é um aliado nem um inimigo. Ele pelo menos pode ser um vizinho amigável. O Frique suspirou quando não precisava mais fingir. Ele estava realmente frustrado. Ainda assim, João tinha um pedaço de sua mente para dar ao Frique. Você fodeu. Grande momento. Ele disse. Você acha? O Frique perguntou. Eu sei. Você matou meu amigo. João respondeu. Tureg. Ele era fraco. O Frique tornou-se desdenhoso. Fraco? Sim, ele era. Irritantemente. João concordou. Ele poderia ter feito muitas coisas, mas não era o rei certo para tal período. Talvez. O Frique não concordou nem discordou. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, de mau humor.
Até que finalmente o Frick trouxe à tona o tópico final. Dragões. Sim, algo divertido de se falar. João também queria não falar sobre política. Divertido? Você já viu um dragão de perto? O Frick ficou indignado com a declaração de João. 3 vezes. João respondeu. Você viu aquele Yonjin? O Frick perguntou. Você não tem ideia. João riu e assentiu. João Dari, pelo que sabemos, você é o único especialista em dragões e até conhece o Dragon Ball de que ouvimos falar. Você ouviu direito. João confirmou. Eu me deparei com uma certa profecia há muito tempo e sabia que haveria dragões. É? Parabéns, Jarlu Frick. Você sobreviveu ao próprio Devorador de Mundos. Agora, deixe-me falar sobre os dragões. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.